Não existem índios no Brasil. Existem povos com suas humanidades, espiritualidades, tradições, línguas e nomes próprios. Povos que já estavam aqui quando os invasores europeus chegaram. Povos que já habitavam aqui antes de todas essas terras serem chamadas de Brasil. O Brasil é terra indígena. Por isso, a esses povos, podemos chamá-los de nativos ou indígenas, que quer dizer originários de um lugar. A Unesco assinala 305 etnias e 274 línguas indígenas no Brasil. Eu não sou mais um número e eu não sou índia. Eu sou macuxi. Eu me chamo Júlia Dorrico e sou descendente do povo macuxi. Se hoje eu me apresento com muito orgulho da minha descendência, durante 26 anos não foi assim. A literatura indígena me ajudou a encontrar o meu caminho de volta para casa. No ano de 2017, eu assisti uma palestra do escritor Daniel Munduruku. Daniel Munduruku é um dos maiores expoentes da literatura indígena. Naquela noite, ele falou sobre a importância de resgatarmos a nossa ancestralidade. E aquela mensagem me interpelou a buscar a minha. Eu tinha 27 anos. E eu sabia que a minha existência não era reduzida a cabocla, nem a descendência de meu pai, que é peruana, nem a de minha mãe, que é guianense. Eu sabia que tinha mais. O segundo encontro foi com o escritor Cacau Erá, que veio palestrar aqui em Porto Alegre, e ele falou sobre o xamanismo guarani e a importância de nos conectarmos com os mais velhos, uma prática perdida na sociedade nacional. E, pensando nisso, eu mandei uma mensagem para minha mãe, uma mensagem bem despretensiosa, e perguntei se nós descendíamos de algum povo, se ela descendia, se meu pai descendia de algum povo, já que na nossa família sempre foi muito exaltado o fato da minha mãe nascer na Guiana, que é um país de língua inglesa, e o meu pai ser descendente também dos peruanos, dos espanhóis, no caso, né? E a minha mãe respondeu na mensagem: tua bisavó Clarinda é macuxi. Eu confesso para vocês que eu não sei dizer o que eu senti naquele momento, mas eu posso dizer que o meu coração se acendeu. Como descendente indígena, eu descobri que havia muito mais além dos adjetivos ruins, dos estereótipos lançados à cultura nacional e repetidos à exaustão em livros didáticos, romances, teatros, museus, em todos os cantos. Eu comecei a descobrir outros mundos. Eu descobri os mundos que não me contavam. Eu descobri o mundo dos avós, o mundo das avós, o mundo das histórias antigas e sagradas. Eu descobri o mundo das rodas de fogueira, dos humanos e não humanos, das ervas medicinais. E, aos poucos, eu nem percebi, eu fui tomando consciência de que eu era só filha dessa mãe terra. Mas todos os estereótipos, os apelidos, os xingamentos que eu, como indígena, vivi e vivo, têm uma história. E eu vou contar ela para vocês. Quando o colonizador europeu chegou aqui, invadiu as nossas terras, ele já não sabia mais sonhar. Por isso, os corpos indígenas sentiram o peso do chumbo, a dor das armas biológicas, como a gripe, a varíola, a sífilis,
O ventre das mulheres indígenas foram duramente violados e todos, homens e mulheres, sentiram a catequese atravessar suas almas como uma flecha envenenada, matando seus ritos, cantos e tradições. Mas não morremos. Por isso eu digo que os povos indígenas são sobreviventes e seguem lutando de todos os modos. Lutam contra a figura histórica de preguiçosos, mas a história oficial quase não lembra que os povos indígenas foram explorados nas coletas das drogas do sertão e de tão explorados que foram, morriam. Para sobreviver, precisavam fugir para dentro das matas e lutar por suas vidas. Isso a história oficial quase não conta. Lutam contra a figura histórica de bom selvagem, do bom selvagem. Mas a literatura indianista não conta que o indígena representado na literatura é aquele indígena já exterminado ou considerado assimilado, e que o selvagem feroz e racional é aquele que luta pela sua vida e por seus territórios. Isso José de Alencar não conta. Lutam ainda contra a figura histórica de seres do passado. Desde o Império até a década de 1970, a sociedade nacional, as políticas indigenistas acreditavam que o sujeito indígena era primitivo, que aos poucos ele evoluiria e seria integrado à sociedade envolvente, e seria brasileiro. Havia essa crença de que se ele aprendesse a língua portuguesa, se convertesse ao cristianismo, aprendesse as habilidades técnicas e usasse das tecnologias como celular, cartão de crédito, ele esqueceria suas crenças, esqueceria sua língua e esqueceria suas tradições. Mas o sábio Marcos Terena, que tem uma famosa frase que diz: "Posso ser tudo aquilo que você é, sem deixar de ser quem sou", provou que ser aviador não tirou dele o orgulho do pertencimento étnico, e ele continuou e continua sendo terena. Mário Juruna foi deputado federal sem deixar de ser chavante. Joênia Wapchana é hoje deputada federal e luta pelo direito dos seus povos e o direito dos povos indígenas do Brasil. Pertencimento étnico é um sentimento de amor que nasce com você, permanece e não desaparece nem depois que você morre, porque ele sobrevive na memória coletiva do nosso povo. E, por fim, os povos indígenas lutam contra a figura de povos ágrafos, que quer dizer povos sem literatura. Mas ninguém fala que os povos indígenas são tradicionalmente estéticos. Eles cantam, eles dançam, eles pintam, eles esculpem e eles contam muitas histórias. E o que é a literatura, se não uma boa história contada? A literatura indígena, então, ela é anterior a essa escrita alfabética. Mas de tantos equívocos contados e repetidos na sociedade nacional, os sujeitos indígenas resolveram adotar a escrita alfabética, publicar seus livros autorais e contar as suas vivências do outro lado da história e da literatura. Um levantamento bibliográfico coordenado pelo Daniel Munduruku mostrou um número de 44 escritores indígenas no Brasil. Desses 44, 11 são mulheres. Desse contingente, são 22 povos que passam a publicar, a estar presente em livrarias, estantes virtuais, bibliotecas de escolas. São 22 povos que começam a estabelecer um diálogo com a sociedade nacional. Tem muita poesia, tem muita contação de história, tem muita prosa. Então, podemos dizer que em cada livro conhecemos um autor
e o seu povo. Por exemplo, Daniel assina como Munduruku, Ailton assina como Krenak, Aurita assina como Tabajara. E em cada um desses livros, passamos a conhecer suas histórias ancestrais, seus ritos, seus costumes, suas línguas maternas e as suas mensagens, o que eles têm a nos dizer. Então, podemos dizer que cada livro é uma aldeia. Recentemente, lendo um texto da Sulamikati, nesses dias, na verdade, esse texto me marcou profundamente porque ele fala do amor sobre a Mãe Terra e da necessidade de recuperarmos esse sentimento. Suas palavras ancestrais nos diz que nós somos só filhos. Nós somos os filhos do tempo, do vento e do anoitecer. Sentimos a dor de pestanas arrancadas, atolamos em mangue para pegar caranguejo, levamos surra de urtiga, dormimos em rede ou esteira e, mesmo que ainda cansados, esperamos diariamente a noite que traz os gritos do mar parindo uma lua brilhante. Ainda que andemos longe, nunca iremos esquecer disso. Falamos com passarinho, comemos beiju com carne de caça, corremos de raposa parida, vemos a morte se enroscar em nossos pés sob a forma da cobra grande. Nadamos em lagoa encantada, somos curados com fumaça. Nós somos filhos do ar. Nós somos filhos da água, da mata e do entardecer. Vemos a vida com a visão dos que nascem no meio das pedras, tendo a palha do ouricuri como ninho, que para ser visto tem que ser tingido de negro, e desta forma nossa gente obtém o direito de pertencer. O sangue de nossos antepassados adubou nossa terra. Fez nascer o urucum, que quando é pintado em nosso corpo, deixa nosso espírito livre para voar sobre a terra encantada. Dançar ao redor da fogueira sagrada, das festas do nosso povo, que com um sorriso de prata ilumina a mata inteira e nos traz o amanhecer. Nós somos filhos do fogo. E sabemos que o melhor de tudo isso é que nós somos só filhos. É chegada a hora de conhecer a palavra dos chefes indígenas. É chegada a hora de reconhecer que seus modos de vida tradicionais mantêm em suspense o céu, evitando que ele desabe sobre as nossas cabeças, salvando a humanidade indígena e não indígena. Todos nós merecemos um rio sem dejetos de minérios. Todos nós merecemos um solo que produz alimentos sem venenos. Todos nós merecemos um ar limpo, sem doenças de fumaças que cubram o céu durante o dia. E todos nós merecemos viver bem nessa grande maloca que é o mundo. Então eu insisto, não existem índios no Brasil, existem povos com suas humanidades, espiritualidades, tradições, línguas e nomes próprios. E eu sei que se passarmos a conhecermos nossos povos, passaremos a nomeá-los do jeito certo e passaremos a amar a terra como ela nos ama, porque essa é a lição que os povos indígenas nos ensinam. Daniel é Munduruku, Ailton é Krenak, Sulamikati é Potiguara. Eu, Júlia do Rico, sou Macuxi. E o meu convite é para que conheçamos cada um desses Brasis. A causa indígena não é só minha, a causa indígena é de todos nós.